Gênesis 49, você vai ver aqui Jacó liberando uma palavra profética para todos os seus filhos, todos. E dois filhos, José e Benjamim, eles recebem uma porção maior de uma palavra profética. E é profético para um futuro, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Eu quero entrar apenas em uma característica qual essa profecia de Jacó sobre a vida de José. Versículo 22. É muito lindo, queridos, as palavras de Jacó para os seus filhos. Mas José, a palavra é bem longa, ela é bem extensa. E diz assim no verso 22: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, os flecharam, e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos da fartura e da fertilidade. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Olha que lindo, irmãos. Até o cume dos montes eternos, já profetizando, amados, para a eternidade. Eles estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça que foi separado de seus irmãos. Ok, queridos? Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Então essa palavra profética sobre a vida de José é apontando para um futuro e também apontando para cada um de nós. Porque o texto já começa: José é um ramo frutífero junto à fonte, que se estende ou que ultrapassa os muros. Você entende essa profecia porque de José saíram duas tribos, Efraim e Manassés. Então, se você vai estudar realmente na questão hebraica essa profecia, um ramo frutífero, você vai entender que esse ramo, quando ele começa a ultrapassar o muro, ele bifurca, saindo dele duas nações e dois povos. Nenhuma nação tem o nome de José, mas duas nações levam o nome dos seus filhos. Por isso que ele é um ramo frutífero. Mas para ser um ramo frutífero, eles têm que estar onde? Junto à fonte. Fala para quem está do seu lado: esteja sempre junto à fonte. Você vai entender isso. Fonte da água viva, fonte da água da vida. E amados, o nome José em hebraico é Yosef, que deriva e que significa o que acrescenta, o que frutifica, ou acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. Mas eu gostei mais dessa tradução: o descobridor de coisas ocultas. E Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabe. José era um cara que descobria as coisas ocultas de Deus, os mistérios de Deus, a vida de Deus. Se você for comigo em João capítulo 15, vai lá por favor. Eu não vou conseguir encerrar essa mensagem hoje, porque tem muita coisa escrita aqui, mas eu vou até onde Deus permitir. João capítulo 15, o texto diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda.
Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Esse texto de 49:22 aponta para essa videira. José é um ramo frutífero. José está enxertado nessa videira. É um homem que descobre os mistérios de Deus. E para descobrir você precisa procurar. Para descobrir você precisa investir tempo, investir dedicação, se estar disponível para Deus, para entender e estar nele. Aquele que permanece, esse ramo produz fruto. Um ramo que está fora da videira, ele não produz fruto. Como eu disse, esse ramo, ele se divide em dois: Efraim e Manassés. E aqui a bênção de Jacó para seu filho vai produzir uma prosperidade incomum, irmãos. Incomum. Deus está inaugurando na vida de José uma nova estação por tudo aquilo que ele viveu e passou no passado. Você conhece, eu vou só citar algumas coisas que José passou aqui. Então ele está pronto e preparado para viver essa prosperidade incomum. Você vai observar em Números capítulo 1, lá no versículo 32 a 34, que na tribo de Efraim e na tribo de Manassés existiam mais de 70 mil homens acima de 20 anos aptos para a guerra. Eram as duas tribos mais numerosas de homens capazes, guerreiros, para enfrentar os seus inimigos. Então ele começa a produzir frutos. Homens vão nascendo, homens vão crescendo. Então entenda que essa profecia, ela está com um foco de uma frutificação. Guarda essa palavra, porque senão nós vamos frutificar em todas as áreas de nossas vidas. Uma frutificação geral, uma frutificação material, uma frutificação espiritual, não só para nós, mas para a nossa posteridade. Porque aquele ramo que está junto à fonte, se alimenta da fonte, bebe daquela fonte, está inserido naquela videira, nunca deixa de dar fruto. É uma árvore que dá fruto em todas as estações. Amados, e domingo Deus plantou uma árvore neste lugar, em que nós vamos ver essa árvore crescer e trazer cobertura para aqueles que precisam de cobertura. Porque nós estamos enxertados e também alicerçados e bebendo dessa fonte da vida. Chama-se Jesus. Você entende isso? Era um ramo frutífero junto à fonte. Essa fonte, se você vai estudar isso, é uma água abundante. É uma água viva. Uma água oxigenada. É uma água que realmente tem vida. Por isso que há um crescimento rápido na vida de José. Somente ele, como filho de Jacó, saem dois filhos que têm nome de duas nações. Os outros não. Porque Deus está acelerando o tempo na vida dele. São ramos que estão crescendo, são tribos que estão crescendo, são tribos que estão frutificando, são tribos que estão vivendo a abundância de Deus. E no Salmo 1, versículo 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no devido tempo, cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz prosperará. De quem que o salmista está falando? De um homem bem-aventurado, que não se assenta à roda dos escarnecedores, que não está diante de uma circunstância adversa que não seja em favor da palavra, separado pela palavra. Estamos dizendo que você não pode estar perto de pessoas assim. Você não pode ser contaminado por pessoas assim. Está entendendo? Não quer dizer que você tem que se isolar, se separar e não conversar com mais ninguém, não.
você precisa contagiar essas pessoas, porque você é um ramo frutífero que está junto à fonte de águas vivas. Nós somos uma árvore plantada. Nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Abre em João capítulo 4. Versículo 13. Jesus com a samaritana. Eu costumo dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo capítulo 4 de João, irmãos. Eu amo esse capítulo 4. Quando Jesus tira um tempo da vida dele para investir em uma vida. Quantas vidas? Quantas vidas? Uma. Você vê o resultado que aconteceu. Mas verso 13, respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Nós cremos, então de nós irá fluir um rio ou águas que jorrem, não em qualquer direção, mas em vidas que serão alcançadas e levadas para a vida eterna. Deus vai te usar esse ano para levar outras pessoas junto a essa fonte de água viva. Não precisa abrir, mas Apocalipse capítulo 21 para a gente andar. Versículo 6 diz assim: e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Números 24, versículo 6 diz: como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou como cedros junto às águas. Esteja sempre junto a essa fonte. E a gente continua falando sobre José. Mas Jeremias capítulo 17, eu não posso deixar passar esse texto tão lindo. Verso 8 diz: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar seu fruto. Esse ano e os próximos anos nós daremos muitos frutos diante do Senhor. Eu profetizo em todas as áreas da sua vida. Viveremos os melhores anos da nossa vida em nome de Jesus. É por isso que você está enfrentando resistência. É por isso que você está enfrentando luta. Ou você acha que o diabo ia ficar quietinho aplaudindo você ser abençoado? Que engano, irmão, você pode estar cometendo. Quando o número de adversários se aumenta, é porque a intensidade do céu está aumentando na terra. E ele sabe disso. E ele sabe disso. Quando Deus ele começa um novo tempo na vida do seu povo, o mundo espiritual começa a aumentar a intensidade aqui na terra. Nós vemos isso em Daniel capítulo 10. Você vê Daniel enfrentando, desde o primeiro dia a oração dele foi levada ao Senhor, e no 21º dia uma luta espiritual. Fala para quem está ao seu lado: nós estamos em guerra. Tem gente abaixando a guarda, irmão. Tem gente abaixando a guarda. Mas é um ramo que está junto à fonte. Só que de um determinado momento, ele começa o quê? Passar por cima do muro. O passar por cima desse muro representa você ultrapassar todos os limites naturais em Deus, pelo poder da sua palavra, andando em uma vida nele. José começa a ultrapassar esse muro, a se livrar de todos esses limites naturais. Sabe o que eu vejo pela vida de José? Em um determinado momento da sua vida, após o sonho que ele tem, os 2 sonhos que ele tem, ele está do lado de cá do muro. E no decorrer da circunstância da sua vida, quando ele vai vivendo as suas adversidades, vai vivendo os seus sofrimentos,
vai vivendo as suas lutas, os seus problemas que você conhece, ele vai cada vez mais próximo junto a essa fonte, e ele começa a se alimentar dessa fonte. Em um determinado momento Deus muda o seu cativeiro, ele começa a ultrapassar, e ele vai para o outro lado do muro. E é isso que o Senhor está falando para nós nesses dias. Diante dessa adversidade, luta que você está vivendo e passando, permaneça junto à fonte, porque vai chegar um momento que você vai passar para o outro lado do muro, você vai frutificar, você vai prosperar. E tudo isso aqui, quando ele fala estar junto à fonte, fala de um símbolo de fertilidade, fala de um símbolo de abundância, fala de um símbolo de uma produtividade fora do comum. São duas tribos que saem de José. Alguém está entendendo isso? O muro representa uma limitação imposta pelo diabo, e você vai ver aqui na vida de José, uma limitação imposta por Satanás, muitas vezes também imposta pela nossa própria vida em condição de pecado. Por isso que aquele que está na videira não dá fruto, e esse fruto da videira de João 15 é o fruto de arrependimento. Jesus vem e corta, lança fora, porque não dá fruto. Mas o que dá fruto, se arrepende, ele poda. O corte gerador, o sofrimento gerador. Eu estava dando aula ontem, estava falando sobre isso. A criança, quando ela vem ao mundo, ela já vem passando dor e sofrimento. Por isso que eu amo as mulheres. Mulher aguenta, irmão, aguenta passar dor. Homem não aguenta. Homem não aguenta, tudo frouxo. Uma dorzinha de cabeça parece estar com câncer terminal. É ou não é? Parece estar com câncer terminal. Mulher não, ela vai para cima. Sai uma cabeça dentro dela, que às vezes a cabeça parece um... Meu Deus do céu, e ela está ali, gerando em sofrimento. E tudo que é gerado em sofrimento frutifica. Recebe isso em nome de Jesus. A criança já vem ao mundo passando dor. Criança, quando sai do ventre, ela faz o que? Ela ri ou chora? Por que ela chora? Porque ela saiu da zona de conforto dela. Estava quentinho, estava guardadinho, se alimentando, bonitinho, em volta de um líquido, só de boa. Mas chega uma hora que ela começa a crescer. Aquilo vai ficando apertado, sim ou não? Vai gerando na criança o quê? Desconforto, sim ou não? Quem está aqui? Gera um desconforto. O pé vai para cá, a cabeça vai para lá, a mão vem na boca, e o marido fica do lado. Ai, que lindo. E a mulher está lá sofrendo de dor. Ai, que maravilhoso, cuticute. A mulher está sofrendo de dor. Mas chega uma hora que não tem mais espaço para a criança. Ela tem que o quê? Sair. Vai sair dor. Então não existe campanha para parar de sofrer. Sofrimento frutifica. É só você ver José. Quando ele está do lado de cá do muro, o que acontece? Antes do pai, em 49, gerar a palavra profética, vamos andar um pouquinho para José? Antes dessa palavra profética vir, ele estava do lado de cá do muro. Então ele teve que passar por situações que realmente provaram a sua vida em Deus. Antes de você passar por lá de lá do muro, vão existir situações que vão provar a sua vida em Deus e diante de Deus. Se realmente José vivia em Deus, estava em Deus. Então as provações vêm. Deuteronômio capítulo 8 diz que o Senhor fez o povo ser humilhado. Não foi o diabo, foi o Senhor quem fez o povo ser humilhado. Passou fome, passou necessidade, para ver a intenção do coração deles, se eles estariam ou não com o coração diante do Senhor. Está entendendo isso? Então observa agora comigo, na vida de José, as provas que ele viveu. Não vou entrar em texto, eu só peguei as características daquilo que ele viveu para cá do muro. Inveja, sim ou não? Ódio, de quem? Ódio de quem? Da própria casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, lindeza, não se assuste. Os seus maiores adversários muitas vezes vêm da sua própria família. Sabe por quê?
Eles não entendem um propósito que você está entendendo. Eles não têm a visão que você está tendo. Eles não têm o entendimento que você está tendo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, Ele veio para trazer espada. Sim ou não? Onde vai colocar sogra contra nora, filho contra pai, pai contra filho. Está entendendo ou não? Quem está dizendo isso? Jesus. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E o que é a espada? Ela traz divisão de alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções. Por isso, quando as pessoas não entendem a visão que Deus nos dá, vai embora daqui. E nós não vamos abrir mão da visão. Não vamos abrir mão da visão. E se a pessoa não entende a visão que Deus nos deu, não aguenta. A própria palavra traz divisão. Quem está fazendo IFC está entendendo o que eu estou dizendo. Sim ou não? Ela traz divisão. Inveja, ódio, ciúme, conspiração de morte, vendido como escravo, assédio sexual. O homem era bonito, né? Porque gente feia não tenta ninguém, não é? O homem era bonito, José era bonito. Gente feia não tenta ninguém. Sofreu assédio sexual, atentado contra a sua vida, mentiras, preso inocentemente, esquecido pelos homens na prisão, do lado de cá do muro. E Deus vai provando, e José entendendo, e José esperando. E mal sabiam os inimigos que as prisões de José, sejam físicas ou emocionais, Deus estava construindo uma ponte para que ele pudesse chegar ao governo do Egito. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Diante dessas lutas e adversidades que você está vivendo, os seus inimigos não estão enxergando, mas Deus está construindo uma ponte para que você exerça governo nessa situação que você está vivendo. Abre comigo em Mateus capítulo 5, versículo 10. Diz que José viveu, e às vezes as pessoas começam a passar por isso, entra em crise, fica desesperado, mas vou mostrar para você que é bíblico. Você está vivendo o que eu estou vivendo. Mateus 5, verso 10, Sermão do Monte. Bem-aventurados. Quem? Os? Então não peça mais oração para mim. Você está sendo perseguido. Se você está sendo perseguido, bem-aventurado tu és. Eita nós, a gente prega na contramão, é complicado, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça? Palavra. Porque deles quem? Os perseguidos. Que perseguidos? Pela justiça. É reino dos céus. Aí ele continua. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de quem? De Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem tudo de mal contra você. Você é bem-aventurado. Amém, querido? Verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, não na terra, irmãos, nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então não se assuste. Agora a perseguição vai aumentar. Vai, mas vai mesmo. Sabe por que que vai? Porque a igreja está muito acomodada. Quando a igreja estava acomodada, Deus mandou uma perseguição em Atos 8. Ele dá uma palavra em Atos 1 para espalhar, sim ou não? O povo não espalha, acomoda. Atos 8 vem a perseguição. Aí o povo vai. Por que que a perseguição vem? Para você acordar para a vida. Para você acordar para a vida e deixar de achar que você é a última bolacha do pacote. E o próprio Pedro disse que existem pessoas que estão passando situações piores do que a sua, mas fazem parte do mesmo reino. Então deixa de ter esse pecado chamado autopiedade e autocomiseração, porque é pecado. Arrependa-se hoje. Você não é sozinho nesse mundo. Você não está passando dificuldade sozinho nesse mundo. Todos estão. Por causa da justiça, seremos perseguidos.
Então entenda, o que eu disse? É tempo de amadurecer. José foi um homem, diante de todas essas situações, há muitas características, eu quero encerrar aqui, e atributos de um verdadeiro homem que anda na presença de Deus. Vou mostrar para você as características de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher que anda na presença de Deus. Primeiro, José era um homem cheio de disposição e disponibilidade. Cheio de disposição. Uma vida de disposição representa ter a sua mente voltada a um ânimo permanecendo na palavra de Deus. Uma vida de disposição é uma mente sempre preenchida com os preceitos da vontade de Deus. Se a sua mente não é preenchida com a mente e a vontade de Deus, você sempre vai estar achando problema em você. E o problema que está em você são os outros que causam, e não é você mesmo. Mas a gente vai achar culpado. Sim ou não? Foi a mulher que tu me deste. Foi ou não foi? Isso vem de tempo. Porque há um pecado chamado autopiedade. Há um pecado chamado autocomiseração. Isso só sai com arrependimento. Os outros são um problema. O Richard é o problema, eu não. Está entendendo? Eu tenho que olhar para mim, examinar a mim mesmo, como diz Paulo. Porque minha vida às vezes pode estar uma bagunça, igual a igreja de Coríntios. Uma bagunça. Ele fala, examine, pois, o homem a si mesmo. E uma vida de disposição é uma mente sempre preenchida com os preceitos da vontade de Deus. Disponibilidade representa sempre fazer do seu tempo o tempo de Deus na sua vida. Se você está com a sua mente muito ociosa, você tem que caçar alguma coisa para fazer. Eu não tenho tempo, irmão, para ficar com mente ociosa. Eu tenho muito serviço, muito trabalho. Não tenho tempo para isso. Pouco durmo, que é intensa a jornada. E eu vou gastar a minha vida, até o último dia aos pés de Jesus. Eu vou gastar. Então, se você tem disponibilidade, porque José não tinha tempo para perder, não, irmão. Na casa de Potifar estava trabalhando, na prisão estava trabalhando. Ele não ficou lá como os presos ficam no Brasil, tudo mordendo e comendo as nossas custas. Não, ele trabalhava na prisão, pagou um preço na prisão. Então disponibilidade representa sempre você fazer do seu tempo o tempo de Deus em sua vida. Grava isso. Segunda característica dele, José era uma pessoa que tinha uma inocência e uma pureza no sentido de separado como santo. Uma vida em santidade diante de um mundo corrupto. Santidade é separação. Em Mateus capítulo 10, versículo 16 diz assim: eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. Ele era inocente para as coisas do mundo, mas prudente com as coisas de Deus, puro com as coisas de Deus. Um homem que, quando assediado, a mulher pega nele para trazê-lo para dentro do seu quarto e na sua cama, ele fala: eu não posso pecar contra o meu Deus. Você está entendendo? O sistema aí fora hoje está nos puxando, como Provérbios diz ali, o autor de Provérbios diz: saia da cama da prostituta, saia da cama da imoral, porque o sistema está nos puxando para que a gente possa corromper a nossa fé, corromper a nossa santidade, manchar a nossa pureza diante do Santo de Israel. E nós temos que ter essa frase como José: eu não posso pecar contra o meu Deus. Quem está entendendo isso? Outra característica que eu vejo nele: José era um homem que vivia, um homem cheio da presença. Ele vive na prosperidade de Deus. Prosperidade não é buscar riquezas, prosperidade não é buscar matéria, prosperidade não é buscar dinheiro. Prosperidade é você buscar a sua riqueza em Deus e em sua palavra. Porque a palavra diz em Provérbios que a bênção do Senhor, ela não deixa sequelas. Ela dá riqueza, mas ela não deixa sequela. Ela não acrescenta dor.
As pessoas estão procurando prosperidade achando que é dinheiro e vida material. Mas Jesus diz assim, ó: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amados, às vezes eu ouço algumas coisas, eu falo, meu Deus, é por isso que o Senhor não volta mesmo. Acho que a hora que Gabriel está para soar a trombeta, Deus veio e fala assim, não, guarda a trombeta de novo, guarda, não dá para voltar. Não dá para voltar. Entenda que a sua riqueza não está no dinheiro. A sua riqueza não está nos bens materiais. Não é errado você ter, como foi o Richard disse aqui domingo. Não é errado você ter, não é errado você conquistar, mas você tem que ter Deus como sua prioridade. A sua riqueza está nele, a sua prosperidade está nele. Existem pessoas aí com muito dinheiro, gastando a sua vida milhões e milhões de reais para curar enfermidades de esposa e de marido, porque o dinheiro não compra a saúde de ninguém. E nós temos a solução para o problema desse povo. Nós temos a solução para o problema desse povo. Eu acompanho, já acompanhei mais, mas ainda acompanho empresários aqui da cidade que tem muito dinheiro, você não tem ideia, mas não tem prosperidade. Não tem prosperidade. Para lá, não posso ficar expondo muita coisa aqui. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é você não ter falta de nada. O Senhor é o meu pastor e nada nele me faltará. Entendendo isso? Ser próspero, entenda 3 coisas. Ser próspero, abre no Salmo 128, obrigado Jesus. Abre no Salmo 128, vou te mostrar 3 pontos do que é prosperidade. Vou mostrar para você o que é prosperidade, para a gente encerrar. Está calor ou eu que estou com calor, gente? Pelo amor do santo Deus. Jesus amado. Salmo 128, vou te dar 3 princípios. E eu encerro aqui. Do que realmente é prosperidade. Primeiro, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. Primeiro princípio. Ser próspero é conhecer a Deus, ser conhecido por Ele e servi-lo de todo o coração. Quer ser próspero? Conheça mais a Deus, seja conhecido por Ele. Como Filipenses 3:9, Paulo diz, eu quero ser achado nele, eu quero ser encontrado nele. Quer prosperidade? O texto está dizendo, bem-aventurado, feliz, próspero é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus mandamentos. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria? Tema a Deus. Quer ser próspero? Conheça a Deus, seja conhecido por Ele, esteja enxertado na videira e sirva-o. Ocupa a tua mente, seja disponível para Deus. Caça alguma coisa, irmão, vai falar de Jesus. Quando você começa a ficar muito preocupado com a sua vida, sai para a rua e vai falar de Jesus para alguém. Quando você começa a ficar muito no seu mundinho, colocando caraminhola na tua cabeça, sai para a rua, vai falar de Jesus para alguém. Você que é acostumado a falar da vida dos outros, principalmente da minha vida, fala da vida de Jesus para alguém. Está entendendo, irmão? Sai na rua, vai falar de Jesus para alguém. Fala assim, ó, Jesus te ama. Você vai ocupar a sua mente. Você vai ser conhecido por Ele, porque a Bíblia diz que aquele que me aceita é aceito pelo Pai. Aquele que me nega será negado pelo Pai e não será conhecido pelos anjos. Quer ser próspero? Quem quer ser próspero? Conheça mais a Jesus, seja conhecido por Ele e sirva-o de todo o teu coração. Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Sabe por quê? Está muito acomodado. Só quer conhecer Jesus superficialmente. Segundo ponto, o texto está mostrando. Verso 2.
pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irás o quê? Bem. Ser próspero, agora é que é. Quer ser próspero, sim ou não? Procura um trabalho. Supra as necessidades naturais da sua família. Que o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que quem não quer trabalhar também não come. Isso é Bíblia. Não está sem coisa para fazer? Aí tem serviço aqui, né, Adriano? Vem aqui que eu vou dar serviço para você. Você não vai ter tempo de nem falar. Você vai engolir serviço aqui. Tanta coisa que a gente tem que fazer aqui. Ser próspero significa você procurar um trabalho que supra as necessidades naturais da sua família. Comerás do trabalho das tuas mãos. Quer ser próspero? Eu encerro aqui, verso 3 e 4. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o quê? Ser próspero significa ter uma família unida, que tenha também uma vida de temor a Deus. Quer prosperidade melhor do que essa? Toda a sua prosperidade tem uma fonte, e essa fonte chama-se Jesus. E seja sempre junto à fonte. Somente Deus é poderoso e capaz de nos fazer pessoas prósperas.